Esse microfone vai ficar melhor, veja aí. Olá, gente, boa noite. Vamos ligar? Ligou? Ligou. Oi? Boa noite. Vocês sabem que tem uma média de 50% dos brasileiros dão boa noite ao William Bonner quando termina o jornal? O povo é uma carência danada, porque ele não sabe nem que isso existe, né? Mas a solidão, né? Talvez porque a família não esteja dando boa noite a você, só para a gente entrar no tema. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, sempre uma alegria trabalhar junto. Paulo, a gente sempre que pode, né, Paulo, tá nessa tarefa junto. Uma das coisas mais gostosas dessa experiência de trabalhar para Jesus é conhecer os outros trabalhadores dele, se encontrar com outros irmãos, né? Eu estava hoje de manhã em Teresina, frio, legal lá. Muito bom, nós estávamos no Congresso Espírita Internacional de Medicina, tinha pessoas de 50 países, pesquisadores de Harvard, todos falando sobre espiritualidade e saúde. E como amanhã eu vou fazer uma palestra para os Correios, aproveitei para poder a gente estar junto aqui. É uma alegria que, mais uma vez, quero agradecer ao diretor e à vice-diretora pelo espaço. Não por coincidência, até meu primo dá aula aqui, Cláudio, né? E foi um prazer encontrá-lo, fez essa surpresa para mim. Primo mesmo, de infância, de brincar junto, né? Então, uma alegria muito grande. E falar desse tema, desafios da família no século XXI. Então, vamos fazer algumas definições para que, a partir dessas definições, a gente possa chegar a entender quais são esses desafios. Primeira coisa que a gente tem que pensar seria que família a gente está falando, né? Porque hoje tem uma discussão muito clara assim no mundo de que família tem que ser assim, ou só esse modelo, um homem e uma mulher, não pode ser dois homens e duas mulheres, ou só uma mulher. E a gente tem hoje tantas formas de família, pessoas que são ligadas pelo afeto de formas muito diferentes. Às vezes é uma avó que cria, às vezes é só uma mãe, raramente é só um pai, mas acontece. Às vezes é uma tia, enfim. Família é um conjunto de pessoas que, em nome de afeto, estão juntas para construir um projeto coletivo. São pessoas extremamente imperfeitas, são pessoas extremamente vulneráveis, são pessoas com suas vulnerabilidades emocionais, são pessoas que têm suas dúvidas, mas se lançam ao desafio de juntos construírem uma trajetória que nunca é fácil, mas é sempre gostosa de ser construída, apesar de desafios constantes. É claro que, como espíritas, nós sabemos que as famílias são reencontros de conjugações afetivas. E nesses reencontros, tanto vem a galera que a gente tem que reencontrar por amor, como as que a gente encontra por dificuldade. É muito natural a gente ficar assim pensando, o que foi que eu fiz para tu nascer na minha família? Meu Deus, que peste que eu fui para ter essa criatura aqui, né? E, obviamente, que, como diz Chico Xavier, não tem endereço errado. Família, a gente nasce na família que a gente necessita. Essa família, ela tem um contexto muito particular. As pessoas vêm de ambientes diferentes, se juntam para uma família com culturas diferentes, visão de mundo diferente, religião diferente, regiões diferentes. Brasília, então, é a grande riqueza da diversidade regional do Brasil. Pessoas de várias regiões com estilos de famílias diferentes. O nordestino é mais apegado, né? Fica lá o tempo inteiro junto do filho. Então, cada região tem sua contribuição. E a gente vai criando esse grande projeto que a família tem como objetivo, criar um projeto maior, que é o da grande família universal. O grande objetivo de uma família é nos treinar, nos capacitar, nos tornar aptos a um dia construir um projeto de fraternidade real. Como a gente ainda tem dificuldade dentro da própria família, essa dificuldade se revela no conjunto da sociedade. Ok, eu vou parar um pouquinho de família aqui, daqui a pouco a gente continua com as definições, e vou falar sobre século XXI. Beleza. Século XXI. Bem, é um desafio definir o tempo histórico no qual a gente está inserido. Porque nós somos suspeitos para avaliar um tempo do qual a gente ainda está fazendo parte e que ainda não concluiu um ciclo, estamos vivenciando ele. A grande dificuldade de definir o tempo de hoje é porque, claramente, vários pesquisadores no campo da sociologia, da antropologia, da filosofia, da história, da cultura de um modo geral, das ciências do comportamento, olham para o panorama atual e percebem que é um momento de profundas transformações, o mais intenso de toda a história humana. É o mais intenso processo de transformações. Vamos tentar perceber isso de forma bem clara. Vou fazer umas perguntas para vocês agora. Vocês acham que é preciso ser algum pesquisador da academia, um antropólogo, um psicólogo, um psiquiatra, para olhando tudo que a gente visualiza na sociedade hoje em dia, percebendo
todos esses esquemas nos quais se apresentam no nosso cotidiano, cheguem a uma conclusão de que vivemos hoje sob uma grande crise? Nós não estamos numa crise? Ela é ética? Não ouvi, não. Ok, vamos trocar sim por também. E vamos fazer um coro agora. Tudo que eu disser se diz também. Não pode. Olha só, é uma crise ética? Ela é econômica? Ela é pedagógica? Ela é no modelo de educação de filhos? Ela é na cultura? Nos valores? É moral? Ou seja, oremos. Por quê? Entenda. O que isso quer dizer? É que as crises que, historicamente, nós identificávamos no passado, mesmo que elas surgissem de um ponto e elas se alastrassem para o conjunto da sociedade, elas tinham como característica estar presente mais maciçamente num lugar. Por exemplo, a crise da reforma e contra-reforma religiosa, a crise do início da produção industrial, do declínio da Idade Média, do renascimento científico, da queda da Bolsa, pós-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra. Nós tivemos uma crise pontual num ponto da sociedade que, por um efeito de metástase, que é quando o câncer se espalha, né? Por um efeito de metástase, pegou o resto da sociedade. O que a gente tem é uma crise acontecendo em todos os lugares. E a crise de todos os lugares contaminando os outros lugares. Exemplo. Pedro e Maria têm um filho chamado João. Pedro e Maria educam João mimado. João é aquela criança que nunca escuta não. Como ela nunca escuta não, ela não aprende a se frustrar. Como ela não aprende a se frustrar, ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela acha que todo mundo tem que se vir a ela, ela termina entrando no ensino médio por empurrão dos pais, faz uma unisquina da vida, termina um curso de administração, entra numa empresa que vai ganhar 50 mil e ser presidente no final do mês. E quando houve a primeira crítica, volta para casa dizendo, mamãe, papai me humilharam. Ele, deixa, você não precisa disso não, João. João, mimado, depois casa com Maria, que se acha. Entendeu como uma coisa que começou aqui na família chega na sociedade, João ele é incapaz de produzir, quando Maria, que se acha, se separa de João, ele pensa em se matar, porque ele nunca se frustrou, ele nunca ouviu não, ele não sabe que a vida não é como ele quer, que ele tem que aceitar as condições dadas, mesmo que ele faça algum movimento. A crise que começa num modelo e termina no outro. Nós vamos aqui definir a crise num lugar da sociedade, que é a família. Claro, esse é o lugar por excelência, já que a sociedade, enfim, ela é uma abstração sociológica, sociedade é uma abstração, o que tem de concreto é gente em família. Essas coisas a gente pode ver, mas a sociedade é uma abstração. Por exemplo, Brasília, como cidade, é uma abstração. O Brasil é uma abstração. Existem brasileiros, existem candangos, existem pessoas que moram aqui. Nós podemos falar sobre nós, mas sobre esse abstrato é muito mais complicado. Então, família é mais concreto, sociedade é mais abstrato. Família é um ambiente em que as pessoas estão nascendo para serem treinadas para viver na sociedade. As pessoas estão sendo treinadas para viver na sociedade, para cumprir o que a sociedade diz, mas também para reformar a sociedade, para mudar o modelo, para trazer o novo, para progredir. Um conceito clássico que a doutrina espírita nos apresenta é que a sociedade ela passa por um natural processo de progresso, quer queiramos ou não. A sociedade evolui com nossa colaboração, sem nossa colaboração, ou apesar da gente tentar evitar. A lei do progresso ela avança e acontece. Obviamente, quando a gente pensa nesse contexto, a gente pensa assim, então vamos tentar entender o que acontece quando o indivíduo ele vem para a Terra e como é que um indivíduo ele é educado para viver numa família e depois na sociedade. Aí nós estaríamos entrando um pouquinho na psicologia do desenvolvimento. Como se forma um indivíduo, como o psiquismo dele se formata a cada existência. A gente sabe, como espíritas, que nós não somos um habitante da Terra pela primeira vez. É uma concepção clássica. Para nós, por exemplo, é muito fácil explicar o que para as ciências do comportamento é difícil. Por que as personalidades são tão diferentes? Mesmo quando você tem gêmeos univitelinos. Por que eles são tão únicos? A ciência, aplicando métodos estatísticos extremamente avançados, chegam a dizer que é possível explicar 49% da personalidade através de traços genéticos, orientação sexual, cultura, raça, religião, onde se vive, condição financeira, condições de nível de conhecimento, junta tudo que o mundo material nos dá, eu explico 49% da personalidade. 51% da personalidade, a ciência diz, variável não identificada. Para nós, a gente chama de reencarnação. É mais fácil.
A identificação é que existe um aprendizado anterior que eu trago e que toda vez que eu reencarno, eu tenho que passar por um processo de reinstalação do sistema operacional. E imagine um corpo físico como um celular, para ficar fácil. Imagine um corpo físico como um celular. A criança, quando ela nasce, é um smartphone de ponta. Touchscreen. Tela de touchscreen. Memória livre. Tchá! Alta velocidade de processamento. Mas não tem um único aplicativo instalado. Então, o processo educacional seria instalar apps no indivíduo. Problema, não baixa na App Store nem no Google Play. A instalação dos aplicativos na criança é através de um processo chamado curva de aprendizagem, que se dá com os pais, depois na escola e continua na sociedade. O grande drama é, se os aplicativos forem corretamente instalados, eu vou ter um bom resultado. Se não, vai complicar. Como isso começou? No processo evolutivo, nós tínhamos um desenvolvimento muito parecido com os animais, porque o parto das mulheres era de muito, muito mais do que os 9 meses que nós temos hoje, porque nós andávamos quadrupedamente, a gente andava com 4 patas. Um dia, a gente achou legal olhar a savana em pé e ficou em pé. Achou a visão mais bonita. Pô, gostei, ó, fica mais massa assim, ó. Panorama. E resolveu ficar em pé. Beleza. Acontece que o parto em pé ou deitado é muito diferente do parto de um animal quadrúpede. E por causa disso, as mulheres começaram a morrer por causa do tamanho dos bebês. Os bebês nasciam com quase 2 anos de gestação. A abertura do colo uterino de um animal quadrúpede é muito maior do que de um animal bípede. Então, os bebês nasciam como um cavalo, que ele nasce, já viu, já sai andando. Um gato e um cachorro já sabem se virar. Se não aparecer a mãe e o pai, eles se viram sozinhos, eles sobrevivem. Se a gente deixar um bebê aqui recém-nascido e formos embora hoje e voltarmos segundo, o que acontece com ele? Ele morre. Deixar um gato e um cachorro recém-nascido, o que acontece com eles? Sobrevivem. Eles não morrem. Eles saem daqui por instinto, acham a escada e vão sair na rampa. Vão parar no Lago Sul. É. E se você levar um gato que nunca viu um outro animal felino para uma ilha deserta, ele vai se comportar como um gato sem ninguém ensinar ele a ser gato. Gato, cachorro não tem crise de identidade, não tem depressão, não tem esquizofrenia, não tem dúvida, não se questiona quem sou eu, onde estou, para onde vou, por que eu estou aqui, por que eu sou um gato, por que postaram um cachorro no Instagram, eu queria ser um cachorro e não um gato. Gato não tem drama, não se compara, não tem inveja, entende? O ser humano é mais complexo. Então, quando o ser humano nasce, para as mulheres não morrerem, por um processo natural de seleção das espécies, o organismo começou a expelir o bebê antes do tempo completo de maturação neurológica, em 40 semanas. E começam os números simbólicos religiosos. 40 semanas para surgir um bebê. 40 dias de tentação de Cristo no deserto. 40 anos dos judeus perdidos depois de sair do Egito até encontrar a terra prometida. Símbolo cabalístico do surgir de um novo tempo. Assim nasce o bebê. Completamente sem apps. E os pais, aqueles que educam, têm que instalar os apps. Se você instalar os apps corretos, aquele bebezinho que só faz cocô, chora, mama, dorme, faz tudo de novo, e você ainda é perdidamente apaixonado, se você instalar os aplicativos corretos, depois ele pode pintar a Capela Sistina, como fez Michelangelo. Ou ele pode compor a 9ª Sinfonia de Beethoven, ou as Baquianas, como o nosso maestro brasileiro, que eu escutei ontem, ao vivo na Orquestra Sinfônica de Teresina. Ou funk, depende dos aplicativos que você instalar no bebê. Nada contra. Estou só dizendo que você instalar dá um resultado. Não estou dizendo que é bom ou ruim, estou dizendo que dá o que você instalar. Assim, aqueles que têm que educar têm uma tarefa. Kardec faz uma pergunta interessante em um livro dos Espíritos. E por que a cada encarnação temos que passar pela infância? A gente não já tem um monte de informação? Pô, eu não morei na França, por que eu não já nasci fazendo de vous parler français avec ma mère? Eu não podia já nascer falando, né? Pô, eu podia nascer já, até que é moda agora, né, Paulo? Eu não já podia nascer com um doutorado em Harvard, mesmo que falso, eu não podia nascer, né, com... Pô, já podia nascer top, velho. Aí tem que cobrir letrinha, beabá, beebé, baby. Por quê? Por que temos que passar pela infância? Aí ele responde, os Espíritos respondem. A cada nova existência,
quando o indivíduo está na infância, ele tem um período que ele fica mais, digamos, acessível à impressão de um conjunto de novos valores que a resposta é aqueles que educam, não é os pais, gente. Entende que não é? Ele não diz uma família, um homem ou uma mulher, diz aqueles responsáveis por educá-lo, que pode ser uma avó, enfim, eles têm o dever de envolvê-los com características morais. Essa resposta foi dada a Kardec na metade do século XIX. Essa pesquisa que concluiu isso na psicologia aconteceu 100 anos depois. 100 anos depois dessa resposta. Um homem chamado Reverendo Singer, que pegou crianças que foram perdidas e foram criadas por lobos, gorilas ou macacos, que era muito comum no passado, crianças serem perdidas nas florestas e serem criadas por animais, que deu origem à história de Tarzan, que muita gente conhece. Quer que eu dê o grito para lembrar? Não, né? Que bom, graças a Deus. O que acontece? Quando essas crianças eram recapturadas e trazidas à civilização, elas não conseguiam mais aprender a se tornar humanas. Elas não conseguiam aprender a falar como ser humano, a andar como ser humano, a se expressar como ser humano, a ter as expressões faciais de um ser humano, essas mesmas expressões que a gente tenta imitar nos emojis do WhatsApp, por exemplo. E que de vez em quando a gente manda errado. Já aconteceu com vocês? É luto, você manda uma coisa sorrindo, e aí depois, não, desculpa, apaga, graças a Deus já apaga, né? O que acontece com isso? A criança, ela não consegue se readaptar, e aí começaram a pesquisar por quê. E ele descobriu, porque existe um tempo em que a criança está suscetível para imprimir. Olha aqui, o termo que ele usa. Ele não tinha lido o livro do Espírito, eu tenho certeza disso. Imprimir a sociedade e a humanidade. E ele dá o nome de teoria do imprinting, da impressão de humanidade. E Kardec escuta 100 anos depois. É um período que as pessoas estão mais suscetíveis para receber as impressões da cultura e da sociedade, da civilização humana. Bem isso, porque a cada existência, como a gente tem um comprometimento aí de algumas ações, a gente nasce naquela infância, aquela família cumpridora do seu papel, instala os aplicativos morais, ética, capacidade de suportar a frustração, respeitar o espaço do outro, não invejar, viver de forma honrada, decente, tal, que quando aquele menino chega, ou aquela menina chega na adolescência, os comportamentos anteriores, das vidas anteriores, começam a vir à tona. Por isso que tem uma crise, chama de crise normativa, porque é uma crise normal, na adolescência, que tem, obviamente, o espaço de procurar ser importante no coletivo e desimportar a família, é natural. Você, quando tem 6 anos, fica fazendo assim com sua mãe, né? Você fica fazendo assim na mãe. Na adolescência, você se afasta da sua mãe, porque vai queimar o filme, porque você quer fazer assim quem? Noutra pessoa, não é isso? Então, você tem que definir papéis. E, obviamente, ao mesmo tempo, vêm as tendências da vida anterior. Você começa a, por memória, mesmo que inconsciente, querer reproduzir padrões de comportamento. Como o grande objetivo das existências sucessivas é nos levar a um aperfeiçoamento ao estado da angelitude, a cada nova existência eu tenho que subir o padrão. Eu tenho que dar um upgrade na minha categoria pessoal, em cultura, em talentos, em habilidades, em espiritualidade e moralidade. E por isso que a família me impressiona com esse conjunto de valores, quando aquela alma tenta reeditar a velha criatura, que Paulo identifica: eu quero fazer o bem, mas em mim opera uma outra lei, que é uma lei do que quer fazer o mal, e a gente está sempre nessa luta. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Eu estou nessa luta, a família me deu os valores corretos, eu quero repetir, mas algo em mim diz: não. Existe vontade, existe desejo, que a gente vai chamar na psicologia de id, eu quero ir para a ação, mas existe um conjunto de anteparos psicológicos e sociais que vão me inibir de ir para a ação, e aí eu evito o que a gente chama na psicologia de passagem ao ato, que é quando o meu desejo se transforma em atitude. Por exemplo, quantas vezes a gente tem vontade de matar uma pessoa quando está com ódio dela? Não sei vocês, são espíritos evoluídos, mas eu já tive vontades assim. Imaginar morrendo carbonizado numa virada, coisa leve, coisa besta, assim, bem tranquila. Mas entre a vontade de imaginar uma pessoa morrendo carbonizada, de noite, ir debaixo do carro dela e cortar o freio, tem uma distância. E quem estabeleceu essa distância entre a minha vontade e a minha atitude?
A minha consciência moral, quem me deu? A minha família. Se a minha família não disser para mim, você não pode tomar o brinquedo do vizinho, você tem que devolver o carrinho do seu amigo que você trouxe para casa, isso não lhe pertence. Se eu não tiver esse conjunto de normas, quando eu vier com desejo, eu vou para a ação. Porque não me foi dado anteparos psicológicos e emocionais para que o meu instinto não se sobrepuja ao meu espírito, eu ajo instintivamente. A gente conhece, no caso, por exemplo, vulgarmente, as pessoas conhecem de modo geral, a psicopatia, que é um indivíduo que tem um transtorno em que os anteparos morais não são instalados e ele mata sem um único resquício de culpa. Inclusive, fizeram um tratamento em alguns, no Canadá, uma pesquisa que fizeram, e os psicólogos, muitos psiquiatras, acreditaram que encontraram um tratamento, os psicopatas. Como os psicopatas são altamente inteligentes, durante o tratamento eles identificaram a teoria psicológica dos psicólogos só ouvindo-os, começaram a se comportar como eles considerariam cura, foram libertos e mataram 3 vezes mais depois, porque eram psicopatas psicólogos. Top of mind do conhecimento. Já era manipulador, ainda tem uma ciência ajudando, ou seja, não existe esse anteparo. No caso das pessoas comuns, nós estamos vivendo nessa crise atual da família um conjunto de pais e mães que não conseguem instalar os princípios mínimos de moralidade. Agora, por que isso aconteceu? É a grande questão. O que aconteceu que as famílias não conseguem mais isso? Não é que é todas, mas é a maioria. Bom, assim nós temos, então, que as famílias tinham modelos antigos e quiseram passar por uma transformação para um modelo mais atualizado. Comumente, nós temos uma tendência de, ao imprimir o novo, descartar o velho. Ao invés de olhar o que estava funcionando até aqui, olhar o que não estava funcionando até aqui, modificar o que não estava funcionando, mantendo o que estava funcionando. Não, a gente faz o seguinte, é como a gente diz nos paradigmas das ciências, é como se você fosse dar um banho num bebê, que acabou de fazer cocô, dá um banho no bebê, limpa o bebê, a banheira está com água suja, você vai jogar a água fora, mas joga com o menino dentro. É mais ou menos o que a gente fez com o modelo de família. O modelo de família do passado realmente tinha muitos problemas. Era machista por excesso, havia espancamento, havia casamentos que duravam não porque havia amor, mas submissão e dor. Essa é que é a realidade, vamos ser francos. As mulheres eram completamente submissas e dependentes financeiramente dos maridos. Não havia nem divórcio, não tinha essa possibilidade. A família não apoiava a mulher que quisesse sair de um casamento. Quando ela dizia para a mãe, mas ele bate em mim, ela fala, minha filha, é isso mesmo, seu pai também bate em mim, aguente. Essa é a vida. Nós escutávamos em briga de marido e mulher. Não era isso que a gente escutava? Até hoje, mas hoje tem lei. Antigamente não tinha. Hoje tem delegacia especializada. Antigamente não tinha. A lei não funciona, mas imagina quando nem tinha. Antigamente nem tinha, não tinha uma única estrutura social de proteção do feminino. Então a gente não pode dizer que não avançou. Existe lei, tem gente sendo presa. Claro, porque o progresso acontece sempre, mas eu não posso olhar para a sociedade e achar que é um lixo. Porque se eu comparar com o passado, eu vou dizer, avançou muito. Agora, essa é a grande questão. O que significa dizer, nós estamos atrasando ou avançando? A grande questão é, olhar, por exemplo, uma pessoa ser morta por uma injeção letal no Texas e dizer que degradação moral é representação da degradação moral ou do avanço? Se eu olhar e dizer como é que se mata pessoas com pena de morte, eu vou olhar como degradação. Se eu olhar como é incrível que hoje em dia as pessoas se espantam com a morte, eu vejo avanço, porque no passado era normal. Ninguém questionava. Então, um avanço. Entende? Eu tenho que olhar com um senso histórico para não ficar achando que está tudo um caos. Falta muito, mas foi muito pior. Estamos num caminho, num processo. Então, essa família machista, com esse modelo, tinha defeitos. Também havia outro defeito, não tinha muito diálogo entre filhos e pais. Primeiro, as famílias eram muito numerosas.
Você tinha 14 filhos, não dá para desabafar com a mãe, não dá. Não dá porque a mãe, primeiro, não era uma mãe de classe média, cheia de babás e eletrodomésticos. Era mãe que era fogão a lenha. Então, para fazer um café da manhã, era 4 horas, gente. Você acha que uma mãe dessa você desabafa com ela? Mamãe, eu estou triste hoje. Ela, sim, minha filha, vá, diga que a véia... Não tem como. Ela estava administrando uma creche não remunerada que ela criava. Né? Muitos desses pais eram com pouca alfabetização ou nenhuma alfabetização. No entanto, nessa família tinha respeito. E tinha uma hierarquia e uma ordem que sempre funcionou para a instalação psíquica do indivíduo. O sentimento de ordem, no bom sentido, não é no sentido de é assim, pronto. Não, existia pai, mãe, você, filho, tal. Isso ia criando um sentimento de ordenamento psíquico na criança que sempre funcionou. Ao tentar mudar a família, nós abdicamos do que não estava funcionando, e foi muito bom, mas abdicamos do que estava funcionando, e aí foi o problema, que é o que a gente vive hoje, essa crise. Isso é completamente natural. A raça humana, sempre que tem uma coisa nova, ela primeiro erra. Começa a doer, ela corrige. Primeiro uso da energia nuclear. Pum, pum, Hiroshima e Nagasaki. Milhares de pessoas mortas em alguns segundos. Doeu, não foi? Nunca mais jogamos uma bomba numa cidade. Quiçá nunca mais façamos isso. Hoje nós salvamos milhões de vidas por ano com radioterapia, combatendo tumores cancerígenos. Muitas pessoas não morrem anualmente por causa da mesma energia nuclear que matou centenas de milhares de japoneses ao final da Segunda Guerra Mundial. Vivemos hoje uma epidemia do uso celular. Virou um problema patológico, as pessoas estão viciadas, completamente viciadas, casamentos se acabando, pai que não olha para filho, mãe que não olha para filho, gente que não olha para ninguém. Daqui a pouco a gente vai ver que não dá certo, aí vamos usar de forma equilibrada, entende que funciona assim? Então, o que acontece hoje é que essa família, ela chegou do seguinte pressuposto, também era uma família pobre. Vocês devem ter passado por isso. Vocês viviam recebendo roupa dos outros? Né? Vocês percebem que pobre não troca de roupa? É a roupa que troca de pobre. Você recebe, enquanto não vira um mulambo, alguém usa aquele negócio, né? A gente pegou uma vainazinha, colocou um prego quando torou para continuar usando. A gente pega... Assim, todas essas dificuldades financeiras, família numerosa, dificuldades de diálogo, parará, repressão muito grande, tal. Tinha que mudar, tinha a lei do progresso. Mas a gente abriu mão do que estava funcionando. A promessa da família, então, que veio depois é: meus filhos serão mais felizes. Vai ter diálogo, vai ter acesso, nós vamos conversar, vou usar uma palavra da moda, Paulo, empoderá-los, né? Isso é muito bem-vindo, só que tiveram uma ideia infeliz. Porque meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Aí deu problema. Porque não passar pelo que eu passei significa não passar pelas instalações dos aplicativos. Porque foi muito pelo que passamos, que nos tornamos quem nos tornamos. Embora o objetivo tenha sido amoroso, nenhum pai, nenhuma mãe que fez isso, fez porque era ruim, gente. Fez com um objetivo amoroso. Da garantia de ter uma família mais feliz. Temos hoje pessoas que foram educadas por pais analfabetos, que tiveram 14 filhos e conseguiram educar 14 homens e mulheres de bem. Esses casam com uma única pessoa, faz doutorado e não educa um filho. Estou mentindo? É o clássico. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Oremos, meus irmãos, oremos. Estamos juntos. 3 encarnação numa, merecimento. Não sei se é karma, mas ser professor é diferente, né? Então, o que acontece? Esse processo tem gerado um problema. Na ânsia de ter uma família mais equilibrada e mais feliz do que a que nós tivemos quando éramos crianças, nós conseguimos criar a geração mais suicida da história humana, mais depressiva da história humana, mais viciada da história humana, mais drogada da história humana, mais incapaz da história humana e mais frustrada da história humana. Ou seja, não deu certo. E aí a gente fica discutindo o modelo ou reconhece que não está funcionando e pensa, vamos consertar. Consertar abrindo mão de tudo que conquistou? Não. Trazendo o que funcionava, que deixamos para trás. Basicamente isso.
Esse ambiente familiar. Aí Kardec faz uma pergunta. Metade do século XIX, gente, não tinha crise do modelo familiar, entenda. Não tinha. 1850, não tinha crise no modelo familiar. Era aquela coisa... Tinha nem energia. Tinha iPhone também, não. Não tinha Netflix. Não tinha disputa no espaço familiar. Era pai, mãe, o resto... Puf, não tinha. Aí ele pergunta, qual seria para a sociedade... Olha só. Qual seria, para o conjunto da sociedade, as consequências... E eles usam uma palavra tão singela... do relaxamento dos laços da família. Se a gente... Porque, relaxar assim... E se eu afrouxar? Ele não disse qual seria para a sociedade o resultado da implosão, da destruição, do fim dos laços de família. Não. Isso, qual seria o resultado do relaxamento? A resposta usa uma palavra, em termos de intensidade, diametralmente oposta. Haveria, a resposta é dada, haveria um recrudescimento do egoísmo. Recrudescer, ampliar em status epidêmico o egoísmo. Chegamos nesse momento. O recrudescimento do egoísmo. Entenda, uma casa, 14 filhos e um banheiro. Um ótimo trabalho de egoísmo. Uma casa, 14 filhos, 2 pais e uma televisão. Um ótimo ambiente para trabalhar o egoísmo, porque você tem que respeitar o tempo do outro, o desejo do outro, a hora do outro. 2 filhos, uma casa, 5 quartos. Saímos de família com muita privação material, mas muita proximidade, para famílias com muito excesso material, não importa em que classe, com poucos filhos e muita distância. Recrudesceu o egoísmo, se afrouxou os laços de família. No afrouxamento, aqueles que tinham que, diuturnamente, no seu processo pedagógico educativo de filhos, instalar os aplicativos morais para evitar a passagem ao ato, não fizeram mais isso. Resolveram acreditar que poderiam terceirizar para a escola, que tem já a sua tarefa de dar conta de um conjunto acumulado do conhecimento humano em várias disciplinas, num contexto adverso, preparando para um mercado que ninguém sabe qual é, porque você está dando aula de uma profissão que vai desaparecer em 5 anos, pelas disrupturas tecnológicas gigantes, e os pais ainda querem que a gente seja o educador moral dos filhos atrasadamente, porque também já pegou grande. E por um efeito bem piagetiano, se eu não conseguir instalar aquele princípio aqui aos 3, 4 anos, eu vou aplicar aos 14? Não vou. Às vezes tem que vir uma grande dor na vida dessa pessoa, mas a ela não tem treino. Porque o excesso que acontece hoje acontece em qualquer família. Porque nós vivíamos uma certa hierarquia. Na minha família, quando tinha o frango era comido através de uma rígida hierarquia das partes. O peito e as coxas eram para os pais, sem negociação. Assim o frango vinha sendo comido pelos irmãos mais velhos, as partes melhores, depois a asa, não sei o quê. E o caçula, pé e pescoço, e outra parte cujo nome não é nobre, para eu citar numa palestra espírita. Sonho de consumo, então, era comer o peito do frango e a coxa, mas para isso tinha uma regra. Quem come o peito e a coxa é quem paga pelo frango. Quem paga pelo frango é quem trabalha. Eu tinha que trabalhar. Para trabalhar, eu tenho que fazer uma coisa antes. Estudar para adquirir conhecimento para o trabalho, para poder comprar o peito do frango, para poder comer. Eu tenho um amigo que diz assim, eu nasci na pior época da humanidade, porque quando eu era criança, tudo era para os pais. E eu disse, tem nada não, vai chegar meu dia. Agora é tudo para os filhos, eu nunca comi a coxa do frango. Eu vou morrer no pé e no pescoço. De otário. Porque a regra mudou se você foi idiota. É só estabelecer a regra. Por que é importante para a criança? Para ela entender que ela precisa executar um conjunto de tarefas para alcançar um objetivo. Bem simples assim, gente. Faz essas tarefas, você alcança tal objetivo.
Quando você facilita, meus filhos não vão passar pelo que eu passei, a casa não é dos pais, a casa é dos filhos. Você você apenas satisfaz desejos e paga contas. Antigamente, a porta do quarto dos pais era fechada, hoje é o contrário, ela é aberta e a dos filhos fechada. Encontrei uma mãe no aeroporto de Brasília aqui, em luto. O filho tinha se matado, 16 anos. Contou, desabafou, chorou. Perguntei se ela tinha filhos. Tenho, mais 2. A senhora não viu nenhum sinal de que ele ia fazer isso? Nenhum. No quarto dele, não, mas o quarto dele, eu não entrava, ele tinha que ter privacidade. Eu pensei, ela não viu minhas palestras, ela acha que viu. Porque uma das coisas que eu mais digo é, privacidade tem quem paga a conta. A senhora, não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar meu e-mail para a senhora. A senhora vai chegar em casa e vai entrar no quarto do seu filho, vai doer, viu? A senhora vai abrir as gavetas dele, vai olhar tudo que tem lá, anotações, cadernos. A senhora vai pedir aos irmãos para dizer que séries ele gostava de assistir. Assista e pergunta aos irmãos que personagens ele se identificava mais. Assista aos digital influencers, youtubers que ele via. Veja o que ele postava nas redes sociais. Depois me manda um e-mail. 2 dias depois, ela mandou um e-mail assim. Você queria me destruir, conseguiu. Era seu objetivo me fazer ficar mal desse jeito? E eu respondi, sim. Porque eu sabia que ela ia dizer isso. Por quê? Porque agora eu sou uma mãe que, além de estar enlutada, me sinto culpada. Porque ao fazer tudo que você pediu, eu vi que todos os sinais de que ele ia se matar estavam lá, mas eu nunca vi. Você está feliz agora? Eu, sim. Ela, por quê? Porque eu não fiz isso pelo filho da senhora que se matou. Eu fiz pelos 2 que estão vivos. Para a senhora não perder eles também. Ela, entendi. Eu sei que doeu. Com relação ao filho que se matou, Deus não desiste de nenhum filho. Prece. Esperar que o reencontro cubra a dor da saudade. Porque por maior que seja a dor da separação, ela não se compara à alegria do reencontro. E nós vamos nos reencontrar. Nós vamos recomeçar. Nós vamos acolher de novo. Nós vamos botar no colo. Nós vamos ensinar a andar de novo. Mas, sobretudo, ensinar a andar na vida. Não só com as pernas. Para quando as dores, as dificuldades aparecerem, não pensar em desistir da existência. Aguentar como todos nós temos que suportar a vida é o que nos cabe fazer. Assim, quando nós olhamos para o contexto da família, percebemos a importância dela na construção das nossas habilidades. E o dever que cada um de nós tem em fazer isso. Lembrando que como objetivo é educar, capacitar, aprimorar, meu alvo é o futuro e não o presente. Por isso eu não olho se eu vou estar satisfazendo desejos. Eu quero construir habilidades, mesmo que na hora que você esteja aqui, eu esteja lhe frustrando. Se você não frustra expectativas, você não treina a pessoa para suportar as muitas expectativas que irão frustrar no mundo. Se você não mostra que a vida é difícil de forma amorosa e pedagógica, o mundo vai mostrar de forma dolorosa e destrutiva. Nós temos que treinar para a vida e não fazer de conta que a casa é um parque temático de diversão constante, sempre impedindo de ter desprazer, de sentir dor, angústia, separação, luto, e se preparar porque a vida vai apresentar muito isso. Até para poder aprender a amar e a gostar do nascimento, do casamento, da vida, dos momentos felizes, se eu não ensinar que tem noite, ninguém vai dar valor ao dia. Eu preciso entender e mostrar a variação dos humores da vida. Preciso apresentar Deus. Porque quando se frustrar comigo como pai e mãe, que é natural na adolescência, porque vai perceber que eu não sou tão correto ou tão superman como imaginava, que eu tenho minhas vacilações, minhas incoerências, e na busca de uma estabilidade no mundo líquido, como diz Zygmunt Bauman, em que nada é sólido, não vai encontrar nenhum ponto de apoio, Deus é estável. É perene. É constante, como diz o Evangelho, é fiel. Por isso a família tem um papel
desenvolver virtudes, princípios, moralidade e apresentar Deus. Entender que isso é um processo e estamos aqui com um objetivo grande de servir. Todos nós, não é alguns de nós. É uma tarefa para todos nós. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo e a pessoa pediu para jantar comigo depois, no contrato. Eu queria jantar com ele e tal. Como eu ia pegar um voo muito tarde, no outro dia eu digo, tá bom, eu vou jantar. E o cara era muito rico em São Paulo. E assim, muito rico em São Paulo, gente, é muito rico. É humilhantemente rico. É ridiculamente rico. Chego na casa dessa pessoa e digo, meu Deus, com a pedra do banheiro desse cara eu construo meu apartamento todo. E lá ele foi do jantar, apresentou os amigos, vamos, minha filha gosta muito dos seus vídeos. Quantos anos ela tem? 6 anos. E é interessante. As crianças e adolescentes gostam, embora me encontrem nos cantos e que você é uma péssima influência para os pais. Dizem isso. O quarto dela, ela tem uma coleção de bonecas, aquela boneca bem famosa, vocês sabem qual é. E aí, quando você tem uma coleção de bonecas, eu fiz, acabou com a filha, meu Deus, 6 anos com a coleção de bonecas. Olha, um closet projetado por uma arquiteta famosa do país, porque a casa era um arquiteto francês que tinha projetado. E estava lá, várias bonecas. Ele e ela olhando para mim deslumbrado, e eu com a pena enorme daquele lugar. Era o símbolo da pobreza de uma família. Eu perguntei, qual foi a primeira boneca que você deu para ela? Aquela lá. Quanto tempo ela brincou? Ah, ela não largava essa boneca. Para lá e para cá, dormia com ela. Não deixava nem lavar. Um dia que a perna quebrou, tive que colar. Foi um mau trabalho para tomar, para colar, para devolver. Eu digo, eita, ela curtiu muito a boneca. Foi. E a última? Foi aquela. Trouxe de Dubai. Massa. É uma versão muçulmana na boneca, né? Tá. Que legal. Quanto tempo ela brincou? Ele olhou para a boneca, olhou para mim e fez, rapaz, eu fiz besteira, não foi? Grande, tamanho do closet de boneca de sua filha. Você destruiu o prazer dela de ganhar um brinquedo. E o aprendizado que ele tem. E Sabe por que a gente dá brinquedos no Natal, no aniversário, no Dia das Crianças? Porque a gente ensina. Tudo tem que ser pedagógico. A criança assiste um desenho, ou o vizinho ganha uma boneca, a menina uma bonequinha lá, e aí, ela, quando chega em casa, o que é que ela diz? Eu quero uma. O que é que um pai, uma mãe responsável diz, mesmo que tenha dinheiro para comprar a ReHap inteira? O que é que ele diz? Não é seu aniversário ainda, faltam 6 meses. No outro dia de manhã, a criança faz, mamãe, faltam quantos dias para o meu aniversário? No outro dia, no terceiro dia, você faz, você é louca, eu não já falei que faltam 6 meses? Não é assim? Normal, gente, é família, tá? Não é um mundo encantado de Bob, não. E aí você ensina a criança a esperar o tempo dela chegar. E porque ela aprende a esperar o brinquedo, esperar a hora de comer junto com os pais, esperar e saber que tem uma hora para dormir, ela não é ansiosa, ela não rói as unhas, ela não puxa o cabelo, ela não se corta, ela não se deprime, porque ela aprendeu a esperar. Tudo com um brinquedo você ensina. A ordem, almoça agora, larga o celular, todo mundo daqui, espera os pais chegarem, come junto. Ordem psíquica. Vai para o colégio, sem celular, não quer saber. Vai chorando com ódio de você, mas está lá. Não gosta dessa música não, o carro é meu. Quando você comprar o seu, você bota o que você quiser. Eu vou escutar Alfa FM, você bota depois o que você quiser, Jovem Pan, o que você quiser. Negocia, de vez em quando você abre uma exceção, tá, hoje eu vou ouvir. Na sexta-feira, vocês escutam o que vocês quiserem. É negociação. Mas deixa bem claro que a maior parte é eu que estou pagando as contas, que faço. Mas aí, a prima ganha a boneca no aniversário da prima. 3 meses antes do dela. Mas minha prima ganhou. Mas foi o aniversário dela. Mas eu quero uma, ela já está levando para o colégio, eu não vou levar. Vai ter que esperar o tempo do seu aniversário. O que ela aprende com isso? Ela vai chorar, vai ficar mal. O que ela aprende com isso? A suportar a vitória do outro sem se sentir menor. Olha o que ela aprende. A esperar o tempo dela e a não invejar. Olha o que eu deixo de ensinar a dar um presente todo o tempo que a pessoa quer, como se fosse um McDonald's.
destruo. Completamente. Excesso de coisas e falta de pessoas. Como é que está nosso tempo, Paulo, para calcular aqui o tempo? Mais uns 10 minutos, né? Vou terminar fazendo uma análise dessa perspectiva da grande queixa dos jovens de hoje em dia, para professores, psicólogos e médicos, que diz assim: meus pais não me escutam. Mó queixa. Não dialogam comigo. Quando conversa, grita. Não tem espaço para desabafar, o que a pessoa faz? Procura pessoas da mesma idade para desabafar. Com que maturidade? Isso quando não tem pessoas fingindo ter a idade do seu filho para tentar destruí-lo. Enquanto você respeita a privacidade do quarto e da internet, e do outro lado, pedófilos contam com a sua omissão para matar, para destruir, para violentar seu filho e sua filha. Porque eles sabem mexer no computador e você nem desconfia como é. Eu lembro de um amigo meu que chegou em casa, eu cheguei na casa dele, ele estava no telefone, entrei para cumprimentar o filho, que é como uma espécie de sobrinho para mim, ele estava vendo um filme pornográfico. Aí quando ele me viu, tio, não conta para papai não, ele viu papai estava vindo no corredor, ele levantou, ele minimizou a tela do filme pornô e maximizou a tela da canção nova. Fábio de Mello, na palestra lá. O pai entrou e disse: Sandro, eu tenho orgulho desse meu menino. Passa o dia aqui no quarto. Fecha a porta para não ser interrompido. Vendo o Fábio de Mello. E eu disse: ô otário. A gente já teve 16 anos. A gente ficava vendo padre com 16 anos no quarto. Ele pensou assim: não, né? Então, minimize a tela da canção nova. Ele disse: não, tio, por favor, minimize a tela da canção. A cena lá. Meu filho, o que é isso? Eu digo, o que a gente fazia, só que era internet de escada. A gente esperava a mãe dormir e apertava um monte de... A gente botava o edredom ao redor da CPU para a mãe. Que é nada, mãe, nada, mãe. Não era? Aí a foto... Hoje é banda larga. Meu amigo, aí é festa. Sem orientação, tragédia. Simples assim. Um candango chamado Renato Russo fez uma música em que ele anteviu tudo o que está acontecendo hoje. Percebendo as angústias da juventude. A música Há Tempos. Ele anuncia na poesia, o poeta e o artista consegue perceber o inconsciente coletivo de uma sociedade e, através da poesia, descrever coisas que a ciência vai dizer depois. Uma das coisas que a ciência diz hoje é que essa é uma sociedade do excesso. A hipermodernidade, como tem um filósofo francês chamado Guy Lipovsky, hipermodernidade, tudo é em excesso. É tanto excesso que você não usufrui. Por exemplo, você chega hoje à noite para ver Netflix, né? Tá, aí você começa. Nessa série, essa não, essa daqui eu já vi um pouquinho, essa não, a avaliação dessa está baixa, essa não. Uma hora depois, vai dormir sem ter visto uma série. Já fizeram isso? Mas vocês não faziam isso quando tocavam VHS e que tinha que devolver rebobinado. Mesmo que o filme fosse ruim, você via até o filme porque pagou pela danada do filme. Não tinha trama, só tem esse. Chegava lá, os lançamentos já saíam, me dá esse aí para eu ver. Uma vez eu peguei um Cheiro da Papaya Verde, um filme coreano, disse, que peste esse filme tem, meu Deus. Fui até o fim. Vi, para mais nunca, tome o filme. Hoje você começa a não ver. Aí ele diz assim, na música, parece cocaína, mas é só tristeza. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão que há nas famílias hoje, cada um no seu quadrado, no seu Black Mirror, no seu smartphone, no seu universo particular. Cada um com afrouxamento dos laços, recrudescendo o egoísmo. Simples assim. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão e por isso há um descompasso e um desperdício. As pesquisas mostram que essa é uma geração que vai ser conhecida não pelo que ganhou, mas pelo que perdeu. A primeira geração conhecida pelo que perdeu. Capacidade, resiliência, princípios mínimos de moralidade, e ele faz assim, há tempo
nem os santos sabem ao certo a medida da maldade. E por isso, há tempos são os jovens que adoecem. Ele está descrevendo. Meu pai não me escuta. Dissestes que se a tua dor fosse ouvida, acordaria não somente a tua casa, mas a vizinhança inteira. Ele está descrevendo essa geração, essa angústia toda das pessoas. Mas ele sempre termina com muita positividade, né? Eu lembro de uma música também de Pixinguinha, de Cartola, aliás. Cartola fez essa música para uma afilhada chamada Creuza. E aos 16 anos ela entrou naquela vibe de ela só pensa em namorar, de manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. E aí ele disse, minha filha, tem uns cabinhos sem futuro aí. Então, aí o eu poético dele falou não só para ela, mas para toda uma geração. Ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida sem saber certo o rumo que irás tomar? Presta atenção, querido, embora eu saiba que está resolvida, em cada esquina cai um pouco a sua vida, e em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Entende? Preste atenção, querido, em cada amor tu herdarás só o cinismo, e quando notares, estarás na beira de um abismo que cavastes com teus próprios pés. É um recado, que quando não é ouvido, gera uma outra música, chamada Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury. Título do filme, belíssimo, uma trajetória de uma pessoa extremamente altiva. Ele disse, mamãe, eu acabei de matar um homem adulto. Dei um tiro na cabeça. A minha vida estava apenas começando. Mamãe, eu não queria fazer com que você ficasse triste, mas se eu não voltar amanhã, siga em frente. No final, Renato Russo diz assim, meu amor, disciplina é liberdade. Pô, mas disciplina é prisão, é repetição. Só quem tem a disciplina na vida de fazer o que tem que ser feito, tem liberdade de fazer o que quiser da própria existência. Enquanto seu filho está vendo Netflix, brincando, os chineses estão estudando 9 horas por dia. Quem vai trabalhar para quem? Enquanto você dá, não, é muita exigência, não, tem que dormir muito, então se ele divertisse, o mundo está lá. Com as pessoas sabendo que transformações históricas e tecnológicas, disrupturas impactantes vão mudar a trajetória humana nos próximos 10 anos, como a gente nunca imaginou. Mas ele tem que ir para o shopping ver um filme. Não que isso não possa ser feito, mas não é esse o objetivo. É desenvolver talentos, competências, habilidades, virtudes. Meu amor, disciplina é liberdade, ter coragem é fortaleza. Lá em casa tem um poço onde a água é muito limpa. Perguntaram para ele, isso é o que? Minha família. É lá que eu me reabasteço. Esse lugar cheio de pessoas imperfeitas, que muitas vezes eu não sei como é que eu suporto viver, mas na maioria das vezes eu não conseguiria imaginar viver sem. É família. Um lugar de pessoas que estão se desafiando a estar juntas, apesar das dificuldades, mas que precisam entender que nosso grande objetivo é ser um sucesso no lar. Porque se você tiver a maior vitória lá fora e for derrotado em casa, nada compensa. Nada lhe trará paz. Por isso nós conhecemos pessoas que têm uma vida completamente simples, comum, sem nenhum tipo de visibilidade, mas de uma felicidade intensa. E pessoas que têm uma grande visibilidade, uma vida glamourosa, mas desastrosa no campo do afeto.
O grande objetivo é esse, construirmos todos esses talentos, essas virtudes, para que a gente possa ampliar cada vez mais as nossas competências. Eu vou agora responder as perguntas. Já estão aí com você, Paulo? Vou sentar, né? Para ficar num clima de sala de estar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ligar isso aqui, deixa eu ver. Pode ligar esse? Oi? 2 vezes. Tá. Ah, 2 vezes mesmo. Tá, beleza. É 2, entendeu? É 2 e rápido. Obrigado, amigo. Rossandro, temos perguntas da plateia e dos internautas que estão assistindo. Olha só. Vamos começar. Marcelene, você está com algumas perguntas também? Senta aqui conosco, vamos... Bom, você falou de família e veio uma pergunta aqui da plateia perguntando qual a nossa responsabilidade sobre os enteados. Também é a família? É, não entrou no casamento? Você leva o pacote completo. Você casa com a esposa, você leva a sogra, os sogros, cunhado, né? O objetivo da família inicial não é chegar à família universal? Claro, agora tem uma questão. O enteado, ele é de maior responsabilidade do pai ou da mãe original. E você tem que conversar com essa pessoa com quem você casou no segundo casamento, que tem filhos de um outro casamento, até que ponto você vai, até onde você vai. E aí cabe maturidade, inteligência, habilidade, de entender que certamente essa pessoa, ela não vai aceitar você imediatamente, porque você está num lugar que era de uma outra pessoa. Tem uma mãe ou um pai antes, você chega, então há um estranhamento. Então você tem que ir com respeito e deixar que o cônjuge, a esposa, o esposo, o companheiro ou a companheira desse novo relacionamento, ele que tem a tarefa primordial de educar, limitar e ordenar. Porque se você for bater, por exemplo, nessa criança, acabou a relação. Se você for gritar, se você for humilhar, não vai funcionar. Você tem que dizer para o seu cônjuge, você precisa dizer ao seu filho que não pode ser feito assim. Porque existe uma ordem aqui. Mas às vezes ele vinha de uma casa que esse pai, por exemplo, ou essa mãe não dava essa ordem. Você tem que entender que vai levar um tempo de adaptação. Senão você vai transformar uma relação falida por sua tentativa de manipular ou criar um modelo para aquela família que você trouxe para a sua. E se tem também seus filhos no meio, também é outra complicação, né? O que resolve isso? O que resolve tudo? O que resolve tudo? Amor. Amor. Esse menino está me agredindo, é pessoal. Se você for infantil, é pessoal. Se você é um homem adulto, não. Ele está infeliz, o pai não está com ele, eu estou num lugar que não é do pai dele, o casamento acabou, ele está perdido, está num luto. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que amar. Eu tenho que esperar. Não preciso ser desrespeitado, mas eu vou ter que ter essa paciência. O amor dá isso. O egoísmo nunca. 2 vezes. Papá. Oi? Sim. Isso. A pessoa se identificou. Professora Rosângela. Olha só. Como falar sem magoar os pais que eles não são os amiguinhos e parceiros dos seus filhos, mas sim educadores, respeitadores, e que eles é que são os filhos e devem respeitar os mais velhos? Não se preocupe em magoar os pais, não. Diz assim mesmo. Se preocupe em salvar esses filhos. Claro que eu estou brincando. A gente tem que dizer... O que acontece hoje é que os pais gritantemente fogem das reuniões de pais nas escolas. Eu escuto do Iapó, que é o Chuí do Brasil das escolas que me chamam para fazer palestra para os pais, quando eu chego no auditório. O diretor, a coordenadora pedagógica, geralmente começa uma frase que eu termino. É uma pena, professor. Aí eu concluo que os pais cujos filhos dão mais trabalho não vieram, né? Ela, é assim em todo canto. Eu disse, geralmente quem vem é os pais cujos filhos não dão trabalho. E isso explica por que não estão dando trabalho, porque eles dão importância aos filhos. Agora, a grande questão é, se a escola só chama os pais para falar dos defeitos e nunca das virtudes, se ela só chama para criticar e nunca para elogiar, a relação está estremecida. Eu preciso ser capaz também, enquanto escola, enquanto instituição escolar, dar feedback positivo. Chamar o pai e dizer, olha, eu lhe chamei para dizer que seu filho assim está
excelente no comportamento, está tirando notas maravilhosas, ele é um exemplo para os colegas. O cara vai ficar assim, sério? Queria muito que o senhor me ajudasse, seu fulano, porque o senhor é muito amigo de seu Beltrano, cujo filho não está assim tão legal. E se o senhor é tão capaz de educar seu filho, talvez o senhor possa ajudá-lo com o filho dele. O senhor podia, de vez em quando, convidar o filho dele para a sua casa? A gente tem tanta estratégia, gente. Mas se eu reúno os pais somente para dizer e contar problemas, eles não vão vir. Os que não vêm porque sabem que a carapuça vai cair. É bem simples assim. Então precisamos entender que os pais, eles não são inimigos da escola e os professores não são inimigos dos pais. Nós somos parceiros de uma belíssima tarefa de construção de almas. Se nós estivermos desunidos, nosso trabalho fica muito difícil. Se nós conseguimos agregar uns aos outros, tem escolas que têm várias estratégias, assim, escolas de pais, reúnem os pais assim, uma vez por mês, para palestras, para debate, para diálogos, para conversas, sem acusação, sem nome, sabe? Então, cada escola vai construir sua realidade, sabe como é que tem o seu público que atende, mas sabe basicamente que os filhos que dão trabalho na escola são de famílias disfuncionais, que precisam muito mais de acolhimento do que de acusação. Basicamente isso. Às vezes está lá um menino, o pai é um traficante, sei lá, tem tantas realidades complicadas, gente. É tão fácil julgar, sabe? Só que, obviamente, a gente tem que deixar bem claro, ó, esse papel moral é seu, não é meu, eu posso colaborar, mas não eu que faço isso. Se você não fizer o seu trabalho, se seu filho não me respeitar, ele não vai me respeitar. Se ele não me respeitar, ele não vai dar importância ao que eu ofereço, que é conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, ele está destruindo a vida dele. Então, vamos fazer parceria. Mas não diga que eu que tenho que dizer para o seu filho respeitar, porque isso é você que tem que fazer. Que é comum, né? Professor, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. E quando você olha, é uma criança mesmo. Um guri de 2 anos e um cara de 40 anos, de 2 metros de altura, olha, eu não sei o que eu faço com essa criança, que eu não sei o que eu faço contigo, peste. Como é que tu não sabe o que é que tu faz com teu filho? Poxa vida, você é o adulto dessa relação, né? Então, sim, tem que ser dito da melhor forma possível, em particular, quando necessário, um caso mais específico, mas ser, sim, sempre informado sobre esses papéis. Excelente. Rossandro, aqui do internauta, e se coloca na posição de pai, né? Como podemos minimizar a ausência de nós, pais, que trabalhamos o dia inteiro fora na educação de nossos filhos? Essa é uma clássica pergunta cuja resposta é: as pesquisas todas mostram que o que importa para a criança é a qualidade do tempo, não a quantidade do tempo. Tem pais que passam o dia em casa ignorando os filhos. E tem pais que passam o dia fora dialogando com os filhos. Está tudo bem? Tomou seu café? Como foi a aula? Você não passa WhatsApp mostrando piada? Não passa fake news político? Por que não fala com seu filho? Como é que você está? Como é que foi hoje? Aprendeu o que na escola? WhatsApp, num intervalo. Eu posso conversar. É saber assim, o que importa para a gente é saber que o outro se importa com a gente. É isso que importa, é saber. Você sabe que, às vezes, você leva o hidratante que sua esposa gosta sem ela ter pedido. Isso é mais impactante do que uma joia da Vivara. Não que ela não queira também, obviamente, se você puder dar, entendeu? Mas é porque você mostra assim, ele estava no supermercado e lembrou que eu gosto desse hidratante e trouxe. Isso é cuidado, isso é zelo. Uma relação é feita de pequenos e cotidianos gestos. Então eu posso... Tem histórias de pais, por exemplo, tem uma história real de um pai que todo dia amarrava o cadastro do filho. Botava o sapato dele, amarrava o cadastro. Quando ele acordava, ele já estava com o sapato para ir para a escola. Ele lembrava, meu pai veio aqui, me deu um beijo e amarrou o cadastro. Ele se importa comigo. Uma pessoa que mora em uma cidade como Brasília, que mora em cidades mais longe do que a gente está aqui no Gama, e que às vezes passa 1h30 para chegar no plano piloto para trabalhar, e depois volta 1h30 depois, o filho estava dormindo quando saiu, está dormindo quando chegou, que é a realidade da maior parte dos brasileiros, São Paulo muito pior, no Rio muito pior, ele tem que manter contato. Final de semana, às vezes você chega em casa e está cansado, não, eu tenho que descansar, mas aí está a criança te solicitando, aí você toma, vai, pega meu celular, me dá um pouco de paz. Poxa vida, acabou. Daqui a pouco ele vai querer ele evitar, enquanto ele quer você tem que estar junto. Dá trabalho? Dá, gente. O povo não educava 14, a compadre educa 2, pelo amor de Deus, que incompetência é essa?
Não é que você nunca vai dar o celular. De vez em quando você está lá no avião, o menino lá toma, meu filho, porque senão ninguém vai dormir no celular, no avião. Mas é uma coisa circunstancial, ele não pode ter um celular pequeno, nem adolescente ainda, né, inicialmente. É você entender, eu preciso estar lá, é junto, assim, passa mensagem, pergunta, quando chegar, como é que foi na escola, o que você aprendeu, ensina para mim. Escuta, você já sabe, dá valor, senta junto para estudar. Qual é o tempo, uma pergunta simples, qual é o tempo que Deus tem na sua família no dia a dia? Quer fazer uma revolução na sua casa? Quer transformar a sua família? É bem simples hoje. Dedique à sua família 5% do tempo que você dedica a isto aqui. Faça o teste. Dedique a seu relacionamento afetivo 5% que você dedica a pessoas virtuais. Você vai ver uma revolução na sua vida, até sexual. Dedique-se. Doe que você vai receber. Filho precisa de qualidade, não é de quantidade de tempo. Mais uma. O Paulo leu uma pergunta do internauta. Eu gostaria de informar a todos que nós estamos com uma transmissão ao vivo, tá? No YouTube, Senol TV. Agora, uma perguntinha. Primeiro, um agradecimento, olha só. Querido Rossandro, muitíssimo obrigado pela sua presença em nossa maravilhosa cidade. E um recadinho para você guardar para sempre, tá? Ó, quem ama, mora no Gama. Isso já virou um mantra, Rossandro. É um mantra, né? É, e é verdade, viu? Quem ama, mora no Gama. Isso aí, aprendeu. Agora a pergunta. Qual a visão espírita sobre a homossexualidade? Como esclarecer pais espíritas, segundo o Evangelho, entenderem e aceitarem um filho homossexual sem maltratá-lo? São vários casos no contexto escolar. É uma pena, né? A doutrina espírita é muito lúcida. Você observa na resposta de por que nós temos que passar pela infância, em vez de dizer o pai e a mãe que cuida, diz aqueles que cuidam. Não define gênero. Como espírita, nós sabemos que nós não temos um gênero enquanto espírito. Nós encarnamos em condições de gêneros diferentes. Às vezes, o corpo de algumas pessoas não corresponde ao gênero que a pessoa se identifica. Como a sociedade cria padrões e preconceitos, as pessoas passam a se limitar àqueles modelos e tudo que foge do que é um padrão passa a ser considerado do mal, patológico, doente, pecaminoso, o que é uma pena, porque demonstra nossa incapacidade de incluir. A grande característica do amor é ser inclusivo à diversidade que as pessoas têm. O que nós temos que lembrar é que a doutrina espírita diz assim, a ciência pesquisa, e quando a ciência disser uma coisa que vai em desencontro ao que a doutrina espírita diz, observe se tem fundamentos morais nessa ciência e perceba se ela está correta ou não. O que a ciência diz hoje? Que não é patologia, que não é transtorno, que sempre que o mundo existiu, sempre houve uma diversidade de expressões de sexualidade, e que, naturalmente, quando a sociedade vai ganhando mais liberdade, outras expressões que nós não conhecíamos começam a acontecer. E o que vai necessariamente funcionar na minha relação é o amor. Agora, é importante entender que eu não posso pegar uma pessoa que às vezes tem uma certa idade e que para ela isso é inconcebível e obrigá-la a aceitar. Eu não posso criar a ideia de que eu tenho que obrigar os pais a aceitar os filhos, mas eu posso dizer que os pais têm que continuar amando seus filhos, mesmo sem aceitar a opção. Porque tem parente meu que detesta a minha orientação sexual, não, a minha orientação política. O ano passado foi conflito no WhatsApp de família, não sei no de vocês. Minha família foi punk. Entende? Então, assim, tem gente que até hoje não se fala. Tem até hoje, com certeza. Assim, só porque eu não tenho uma forma de ver a vida igual à sua, eu tenho que ser desrespeitado. Não, eu recomendo, inclusive, que se assista alguns vídeos. Inclusive, vai acontecer um seminário agora em Belo Horizonte com Suzana Simões, é uma amiga queridíssima minha, que já foi presidente da Federação Espírita da Flórida, professora de Neurofisiologia da Universidade lá da Flórida, é uma fisioterapeuta muito respeitada, casada com uma americana, tem 2 filhos lindos, um casal de filhos.
e ela vai vir para o Brasil para, junto com o Andrei Moreira, que nós também conhecemos, médico homeopata, casado com um arquiteto queridíssimo lá de Belo Horizonte, e que vai estar também com outra pessoa falando sobre sexualidade. Vai ser um seminário sobre as novas formas de sexualidade na visão espírita. E eles são pesquisadores, eu acho fantástico poder participar desse evento. Certamente vai ser transmitido online também. Se você quiser mais informações, entra aí no Instagram de Andrei Moreira. Andrei Moreira, entra no Instagram dele, manda um direct ou procura lá, porque tem a postagem desse seminário. Mas Suzana Simões, bota no YouTube, Suzana Simões, Andrei Moreira, Marlon Reikdal, eles têm falas extremamente lúcidas, extremamente embasadas academicamente e espiritamente sobre a temática, podendo dar uma contribuição maior que a minha ao tema. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma entrevista, aliás, em 2017 eu fiz uma entrevista com Suzana Simões na Flórida sobre a temática, a sobriedade com que ela trata o tema, a delicadeza e o amor com que ela trata o tema é fantástico. Eu recomendo profundamente, especialmente para os pais, nem para os filhos. Eles podem assistir, é sempre bom ver, né? Mas para os pais entenderem, né? E compreenderem essa diversidade desse mundo e aprenderem a entender que eu preciso amar as pessoas como elas são. O amor que Deus tem por nós não é o amor si, é o amor apesar de. Se ele fosse amar a gente, se a gente fosse perfeito, ele não amava ninguém. Ele nos ama apesar de sermos quem somos. Se Deus, que é perfeito, ama o que é imperfeito, por que é que eu, na minha imperfeição, não vou fazer o mesmo? E não é imperfeição sexualidade, é homossexualidade, que nem é homossexualidade. Homoafetividade, é orientação homoafetiva. Não tem mais a conotação de ismo, de doença, não tem mais. Nem os últimos DSM-5 tirou toda a classificação de transtorno nenhum. São variantes da sexualidade humana. Você pode entender ou você pode não entender. Do mesmo jeito que existem muçulmanos, budistas, hindus, judeus, existem cristãos, aí tem cristão evangélico, cristão católico, cristão espírita, cristão mórmon, cristão adventista, aí tem cristão evangélico, pentecostal, presbiteriano, Assembleia de Deus. Gente, o mundo é de uma diversidade incrível. Não sei porque que a gente acha que na sexualidade ia ser diferente. Como você percebeu, estamos numa escola, vários professores, e mais uma dúvida aqui de alguém que parece ser professor, né? Caro Rossandro, gostaria de saber se o fato da matéria ensino religioso se tornar optativa nas escolas favoreceu a decadência moral na nossa sociedade. Bom, eu acho que quando a escola ela coloca como optativa a educação religiosa, o entendimento da laicidade do Estado. O Estado é laico. Não é que a discussão ser contra ou a favor no Brasil, a gente se tornou um país 2D. Né? Ou você é de um lado ou você é do outro. Ficou bem reduzido. He-Man contra esqueleto, Thundercat contra Munra, Pipiu contra Frajola, Bolsonaro contra Haddad, e todo mundo vai nessa. Né? Não é tem ou não tem. Eu não preciso de uma educação religiosa para passar moralidade numa escola. Princípios morais estão presentes no conhecimento humano. A grande questão é que quando você coloca uma educação religiosa, aí começa um questionamento sociológico. Tá, de qual religião? Se o Estado é laico e ao mesmo tempo tem uma pluralidade de religião no Brasil, vai ser professor de quê? De espiritismo, de catolicismo, de umbanda, de evangélico? Aí é a questão. Você começa a ter que tipo de religião eu vou apresentar num país diverso? Tem alunos muçulmanos, tem alunos budistas. Então fica essa grande questão que gera uma dúvida. O que a gente percebe muito é que tem faltado Deus inicialmente nas próprias famílias. Porque no passado as pessoas, mesmo que não tivessem uma educação religiosa, elas tinham princípios que norteiam a vida dessas pessoas. Uma vez eu estava na escola falando da importância da fé e da educação religiosa, da família, no desenvolvimento de resiliência, quando uma mãe perguntou para mim, eu e meu marido não acreditamos em Deus, você está querendo me dizer que eu não tenho como educar meus filhos em base moral? Eu disse, de jeito nenhum. Eu conheço, inclusive, famílias que os pais não têm religião e que os filhos têm uma orientação moral muito superior a muitos pais que têm religião. Eu não estou dizendo que você não pode desenvolver valores nos seus filhos mesmo sem a crença em Deus. Eu estou dizendo que a ciência mostra que com a crença em Deus é mais fácil fazê-lo.
Porque num grupo religioso você cria um senso de comunidade, de orientação e normatividade que vai ajudar no processo, mas não é dizer que sem isso não é possível. Que é uma pergunta que Kardec faz de forma muito inteligente. É preciso ser espírita para ter uma vida futura melhor? Essa foi a pergunta que me tornou espírita, gente. Eu confesso a vocês. Eu digo, caramba, amei, gamei. Como diz o pessoal de Goiás, apaixonei. Que igual mineiro, engole tudo, né? Fica tudo... Mas aqui no Gama é gamei, tá? Eu também apaixonei. Não, gamei. Gamei, gamei. Gamei. Kardec, é preciso ser espírita para ter sorte na vida futura, ou seja, para ser a vida no mundo espiritual estar melhor. Toda religião, na média, responde, só aqui tem a verdade. Não é verdade que é assim? Ou assim, não, os outros até que tem, mas é meia boca, aqui é que tem mesmo. Eu sempre escutei isso, aí eu chego lá, a resposta, se assim fosse, estariam deserdados todos que não tiveram ensejo de conhecer, o que seria um absurdo. Só o bem garante ao homem uma vida futura melhor, e o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza a gente. Por isso que a gente não tenta converter ninguém. A pessoa está na igreja evangélica, sintonizada com Cristo, fazendo uma vida de comunhão, tem que mudar? Não. Um católico que vive numa comunhão com Deus, fazendo o bem, tem que mudar? Não, gente. É uma montanha com um cume chamado Deus e um só pé de vários caminhos para chegar. É um equívoco achar que se eu estou nesse caminho, só aqui eu levo. Mas tudo bem que a pessoa compreenda assim. Entende? Sandro, para complementar, em Brasília, nós acabamos de fundar esse ano o CONER, que é o Conselho de Ensino Religioso nas Escolas, onde nós estamos trabalhando, a federação está liderando esse conselho. Foram 9 anos de trabalho para tentar ser reconhecido, porque existia uma bipolaridade aqui no ensino religioso nas escolas, ou era católico ou evangélico. Com o conselho sendo reconhecido, estamos fazendo um ensino de todos os valores e princípios de todas as religiões. Então, a ideia é essa. Está sendo trabalhado, né? A Secretaria de Educação já reconheceu. Então, quem é da área de educação e tem interesse sobre essa temática, procura aqui com a própria Sônia, né? Ela também trabalha com a gente lá, participação no CONER, que é o Conselho de Ensino Religioso nas Escolas, que trabalha o ensino não confessional de todos os princípios e valores para que todos possam conhecer todos os princípios de todas as religiões. Então, tem Brahma Kumaris, pessoal do Daime, várias religiões que eu nem sabia que existiam, estamos conseguindo agregar várias pessoas nesse conselho. É muito interessante, vale muito a pena. Bom, mais uma. Hoje faz 30 dias que meu filho de 19 anos tentou o suicídio. Tentou colocar fogo no corpo. Eu não consigo sentir culpa. Sinto dor e até raiva. Muito difícil. Não sei como fazer. Eita, que resposta, né? Primeira coisa. Nem todo jovem que se mata é culpa dos pais. Vou repetir. Nem todo jovem que se mata é culpa dos pais. Muitas vezes você fez tudo o que você tinha que fazer. Mesmo assim, a pessoa tem o direito de fazer as decisões que ela tem que fazer. Eu até fiz um artigo, suicídio, quem tem culpa? Para falar dos que ficam. Porque geralmente o suicídio, ele atinge de 5 a 9 pessoas na família. O efeito de um suicídio, em termos devastador na família. Dito isso, o que uma mãe e um pai podem fazer diante de um filho que está resoluto na ideia é iniciar um processo intenso de trabalho espiritual. Intenso, diário, de resgate espiritual. Ah, mas meu filho não me escuta. Não é com ele. Você pode, por exemplo, todo dia no seu quarto, em voz alta, conversar com seu filho, como se ele estivesse na sua frente. Chama-se técnica da cadeira vazia. A prece intercessória é motivo de estudos de várias pesquisas mostrando a eficácia dela. De pessoas que nem sabem que estão orando ou fazendo prece ou rezando por ela. Então você tem que lembrar que antes de ser seu filho, é de Deus. E o que você não pode fazer, acredite, ele pode.
Costumo dizer que quando não resolveu, não é porque o dinheiro foi pouco, é porque a prece foi pouca. Eu não acredito que um Deus vendo uma mãe de joelhos clamando por um filho, ele não atenda. Ele move os céus para atender um pedido de um pai e de uma mãe. Mas é preciso uma batalha espiritual de resgate do filho. Não importa qual seja a sua crença, é uma batalha espiritual. Quando ele for no colégio, entra no quarto e faz prece na cama, dá passe no travesseiro, bota música cristã, espírita, católica, evangélica no quarto, alta, enquanto ele estiver fora. Quando ele chegar, deixa como ele deixou. Faz um trabalho de resgate no nível espiritual, porque muitos casos, têm um forte processo obsessivo de tentativa de destruir. Lembre quando Paulo dizia, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Nós lutamos contra os espíritos, aqueles que equivocadamente acham que tem que fazer justiça com as próprias mãos, esquecendo de que Deus é quem faz isso. Temos uma batalha espiritual sendo travada nas famílias e na sociedade. Precisamos saber disso. Não faça de conta que não é. Não pense que é somente a cultura, que é somente a música, que é somente a minissérie, que é somente os zumbis de The Walking Dead, os vampirinhos de lua cheia, não sei o que lá, parará. Não. É os zumbis de verdade, é os vampiros de verdade, que de fato existem, estão invisíveis e contam com essa invisibilidade para atingir no seio da família. Temos que entender que a espiritualidade e Deus precisam estar presentes na nossa casa como o eixo sobre o qual vivemos a nossa experiência na Terra. Se nós desconsiderarmos a importância de Deus e da espiritualidade no lar, nós vamos perder os filhos. Tem uma experiência também em casa com problema com menino e adolescência, que a gente orava e dava passe nos filhos dormindo. E pedia para o mentor espiritual colaborar, né? E uma dificuldade que a gente estava enfrentando, superamos dessa forma, né? Assim, foram várias ações, mas uma das formas que nos ajudou muito foi, estava inacessível ao diálogo e ao carinho, a gente pegava, enquanto estava dormindo, orava, dava passe, beijava, falava palavras de amor, e às vezes até dormindo, respondia, era engraçado, mas nos ajudou muito nessa construção, nessa proteção do lar. É muito importante mesmo, Rossandro. Mas testemunho essa experiência. Você fluidifica até o suco, cara, quando ele vai tomar assim, vai, meu filho está vindo. Tome, fez suquinho. Rossandro, tem mais duas perguntas? Podemos, gente? O Rossandro até agora não chegou no hotel, gente. Ele chegou de viagem, está trabalhando, atuando, peguei ele na rua e viemos direto para cá. Um aqui também falando sobre comportamento com os filhos, né? Qual sua opinião sobre pai e mãe dar selinho nos filhos? Fica cada família. Qual o problema? Dar um beijinho no filho, dar selinho? Isso não diz nada. Tomar banho com os filhos, cada família tem seu contexto, né? Na minha família ninguém tomava banho comigo, não. Na família da minha esposa, todo mundo tomava banho com todo mundo. Então, ela é completamente normal. Ela nunca me vê, aliás, na minha casa, nunca eu ando de cueca, porque eu fui criado numa família que era mais travada. Aí ela disse que não, mas é claro, se você vai tomar banho com seus filhos, começa de cedo, para ele não achar aquilo normal. Começa bebezinho. Tem aquele banho que você dá no chuveiro do bebê, é maravilhoso. Ele vai começando a ver aquilo como normal. Se você transforma num segredo, fica complicado. Não diz nada, cada família tem seu jeito carinhoso de ser e de exercer. Não dá para comparar nem julgar. Tá? Mais uma agora de um internauta, tá? E a gente aproveita para agradecer quem está acompanhando, né? Pelo Senol TV. E olha só, é da Francilene Dantas. Como lidar com os pais que são falhos com os filhos quando decidem usar a filosofia? Vou dar tudo aquilo que meus pais não me deram. Eita, foi a palestra toda, gente. Eu falei disso, como é o nome dela? Francilene, eu falei disso. Rebobinar a fita, então, né? Rebobina um pouquinho a fita. Obviamente, lembrar do que os limites que recebeu no passado, retomar esse ordenamento familiar, essa posição de ser alguém que norteia, que disciplina, que orienta os filhos.
Isso é fundamental, porque a criança, o adolescente, ele clama por isso, por autoridade, por alguém que ordene, oriente. Nós precisamos disso. Quando você pega uma criancinha que você vai atravessar uma rua com ela, que ela pega na sua mão, ela nem olha de lado. Porque ela confia que você vai cuidar dela. Seu filho espera isso durante muito tempo. Ele espera que você, cumprindo o seu papel, ele não tenha que olhar de lado. Até que um dia você ensine ele a atravessar a própria rua da existência, né? Eu queria agradecer a vocês terem atendido esse convite. Nós não temos, obviamente, nenhuma pretensão, seria de uma arrogância imensa, da receita de bolo. Não existe modelos prontos e capazes de responder às questões de todas as famílias. Os contextos são muito particulares. O que a doutrina espírita e as ciências do comportamento, a psicologia de um modo geral, nos aponta é muito fácil mostrar o que dá errado, e se eu puder evitar o que dá errado, é muito mais provável que eu consiga que dê certo. Analisando o contexto, as relações, o que não está funcionando, construir novas pontes, para que a gente possa entender como é importante esse lugar chamado família. Os pais muitas vezes se preocupam hoje muito mais em padrão de vida do que em padrão de afeto. Acreditem, quando um pai da gente desencarna e a gente vai para um velório, a gente não lembra de nada do que a gente teve em termos de coisas. Quando você está enterrando a sua mãe e o seu pai, eu já fiz isso com os dois, os meus, morreram jovens, por escolhas que fizeram, morreram jovens, encarnaram jovens. Você não lembra se você foi para a Disney, se você teve roupinha de marca, se você teve Xbox, se você teve All-Star, você não lembra disso. Você lembra das coisas mais comuns que tornam a vida de uma família feliz. Você lembra de uma mãe a noite inteira com a mão na sua testa até a febre baixar. É isso que você lembra. Você lembra de uma mãe que sempre dizia: Deus te abençoe e lhe transforme num homem de bem para a honra e glória de Deus. Você lembra de um pai que passou a noite inteira lhe abanando, ou ligando o ventilador porque se queimou no mar, ele passou o dia dizendo: você vai se queimar, você se queimou, ele voltou a viagem inteira dizendo: eu não disse a você que você ia se queimar, mas passou a noite inteira acordado até você conseguir dormir. Você lembra de gestos de cuidado, você daria milhões por um mais Deus te abençoe, você daria milhões por mais um café da manhã. É isso que conta. Não importa se a louça é posta, bonita, combinando, ou se é um resto de uma xícara do início do casamento, com uma xícara da Ana de Figueiredo, com um copinho de extrato de tomate. O importante é estar junto na mesa da comunhão da família, vivendo essa experiência afetiva, e que nós não precisemos perder um ao outro para sentir o quanto já tinha amor naquele lugar. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Muita paz. Muito obrigado. Obrigado. Rossandro, alegria imensa ter você aqui na nossa cidade. Você já aprendeu, né, que quem ama mora no Gama, tá? Registra para sempre. E nós vamos registrar para sempre esse momento aqui com o Rossandro. Então, eu gostaria, assim, de agradecer muito a todas as pessoas aqui presentes, espíritas e não espíritas. Então, todas as pessoas que atenderam ao chamado e que vieram e para aprender um pouco mais a respeito desse assunto tão instigante. Então, o nosso agradecimento, assim, muito, 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 muito especial mesmo. Muito obrigada a todas as pessoas. E, mais uma vez, né, o nosso agradecimento ao Rossandro. E mais aplausos, por favor, gente. Gama, Santa Maria, em torno, nós temos em torno de... Gama, Santa Maria, em torno, ficou ótimo, né? Nós temos cerca de 20 casas espíritas, né? Então, alguns aqui estão representando. Nosso agradecimento também a essas casas espíritas aqui da terceira região. Muito obrigada. Nós encerramos sempre com uma prece, e aí eu gostaria de pedir a vocês que esperem só mais um pouquinho para a gente fazer a prece, tá? Nós começamos com a prece e a gente finaliza com a prece, tá bom? Só mais um pouquinho, por favor.
E aí eu vou convidar a Sônia, que é vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, para proferir a prece final. Então, convidamos a todos, nesses instantes, para que possamos, em nome do amor que nos une, elevar o nosso pensamento ao Supremo Senhor soberano de todas as vidas e agradecer mais uma vez a bênção desta oportunidade de encontros e reencontros, para que possamos refletir sobre a missão da família e os desafios na atualidade. Senhor Jesus, companheiro de todas as horas, tu que és o trabalhador divino, que vai à frente abençoando os nossos humildes esforços, abençoa-nos nesta caminhada, Senhor, na condição de pais, de filhos, de irmãos, de quem zela, de quem cuida, de quem ama, a fim de que as lições contidas nas leis divinas, traduzidas no teu Evangelho, Senhor Jesus, possa inspirar a nossa caminhada, iluminar os nossos raciocínios, tocar os nossos corações, para que possamos conjugar o amor que verte do mais alto e nos alcança de um modo tão incondicional, para que possamos olhar uns para os outros, Senhor, e identificar a centelha de luz que cada um é, e amando tão intensamente e incondicionalmente, para avançarmos juntos, Senhor, na conquista dos verdadeiros valores que hão de nos acompanhar desde essa existência e nas outras que virão para a vida eterna. Graça nós te damos por tudo, e que as bênçãos de amor que derramam-se sobre este ambiente possa impregnar cada um aqui presente, estender-se aos lares, envolvendo todos aqueles que lá ficaram. Porque ao retornar nesta noite, Jesus, desejamos olhar para cada um de um modo diferente, compreendendo que cada um representa para a nossa existência o que há de mais sagrado e o que há de mais valioso, para que nessa comunhão, Senhor Jesus, caminhemos para dias melhores, realizando a parte que nos compete, inspirados pelo mais alto e sustentado pelas forças do bem, do amor e da luz. Que possamos, Senhor Jesus, estar contigo, tanto quanto tu estás conosco, hoje e sempre.